Bem-vindos ao nosso canal da Solidária TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita Palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite em entrar em contacto connosco. Quantos aqui nesta manhã podem dizer, levantar a sua mão e dizer firmemente, convictamente, eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Nós somos do Senhor. Mas atenção, não vai ser que estejamos a falar uma retórica. Há convencimento na tua vida, há convencimento no teu coração, há convencimento dentro de ti de que tu és do Senhor. Porque não tem que ser uma retórica. Tu tens que viver essa verdade na tua vida. E quando tu vives essa verdade, quando isso realmente faz parte de ti, está entranhado, então vêm dificuldades, então vêm situações, mas tu não te equivocas, tu não te confundes, tu não começas a pôr os mas e os ses. Tu não contemplas outra vida que não seja esta. Porque não há outra vida para além desta. Muitos se confundem, porque não podem dizer, eu sou do Senhor. Não há convicção no seu coração. E quando tu não tens a convicção de dizer, eu sou do Senhor, então muitos pensamentos, muitas coisas vêm à tua vida que te deixam confundido. Porque em ti não está o Espírito de Deus. Porque quando nós testificamos que somos do Senhor, não somos nós que testificamos. Quando há um convencimento, quando há uma convicção genuína, verdadeira, sabes quem é que testifica que tu és do Senhor? É o Espírito Santo de Deus. Se não é o Espírito Santo de Deus a testificar isso dentro de ti, então quem é que testifica? És tu próprio. Irmão, eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu hoje sou do Senhor, irmão. Isto hoje está-me a correr às mil maravilhas. Mas se isto amanhã me correr mal, eu opto por outra saída na minha vida. Se calhar, eu era do Senhor enquanto estava no ministério. Enquanto tive necessidade, eu era do Senhor. Sim, eu era do Senhor porque eu recolhia as bênçãos do Senhor. Não era que eu estivesse disposto a dar a minha vida pelo Senhor. Não, Deus estava-me a abençoar. Eu era o que era porque eu recebia as bênçãos do Senhor. No momento em que eu deixei de receber as bênçãos do Senhor, e olha que há muitos servos de Deus na Bíblia que de repente deixaram de receber bênção. Foram levados ao tapete, como nós costumamos dizer de uma forma mais corrente. Foram levados ao tapete. Estás tu preparado para ser levado ao tapete? Continuarás a dizer, eu sou do Senhor. Continuarás a abençoar e a ter a intenção de abençoar? Ou irás pôr em causa? Ou irás pôr o mas e o se? Aqueles que têm o Espírito de Deus, apesar de que, por momentos, provavelmente o Senhor permita que eles venham ao tapete, nunca, jamais, retirarão a mão do arado. Nunca, jamais porão em causa se são do Senhor ou se não são do Senhor. Porquê? Porque é o Espírito Santo de Deus que testifica dentro de si. Não é o ego. Não é o humanismo. Não é um coração levado por todo o tipo de emoções e de sentimentalismo que testifica. Não. Tem que ser o Espírito Santo de Deus a testificar. E por isso, se tu não o tens, procura. Pede, roga. E aqui tem sido falado nestes últimos últimas semanas. Eu creio que não é por acaso. Eu creio que não é por acaso. E pode até parecer uma repetição. É uma repetição. É uma repetição. É uma repetição. Sim, isso agora vamos falar sempre no Espírito Santo. Agora vamos falar sempre na mesma coisa. Vamos falar sempre na mesma coisa. Provavelmente Deus está à porta e bate. Amém? E bate uma vez. E bate duas vezes. E bate 3 vezes. Até que os corações se abrem para o Senhor. Amém? Eu compartilhei aqui há umas semanas atrás que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são verdadeiramente os filhos de Deus. Amém? Se tu és um verdadeiro filho de Deus, tu serás guiado pelo Espírito Santo de Deus.
E ainda que estejas a viver o que estejas a viver, tu não deixarás de ser um filho de Deus e não deixarás de glorificar a Deus. E Deus promete o seu Espírito, tal qual o pastor Faria falava aqui a outra semana. Deus promete. É uma promessa de Deus. Derramarei o meu Espírito. Deus não é, a Bíblia ensina-nos que Deus não é homem para que minta. Nós somos pessoas que duvidamos. Agora mesmo, eu estou aqui a falar, muitos aqui estarão em dúvida. O do Espírito, o que é isto? O do Espírito Santo. Eu não conheço estas coisas. Isto é um discurso demasiadamente pesado para mim. Isto está-me a confundir. Isto não deve ser para mim. Eu ainda sou muito novo aqui. Eu ainda não tenho tempo para perceber estas coisas. O que vai sendo tempo em nós, sejamos mais maduros, menos maduros, mais jovens, menos jovens, o que vai sendo tempo é de nós olharmos para dentro de nós e vermos, conforme diz a Bíblia, lembra-te de onde caíste. Vê quem tu és. Olha para dentro do teu coração. Vê. Vê as lacunas que há em ti. Vê os buracos negros que tens dentro de ti. Vê os tempos da tua frustração. Vê o que é que há dentro de ti. É tempo para isso. Porque Deus promete. Deus prometeu que enviaria o seu Espírito. Amém? Lá no aposento onde eles estavam, o pastor também falou nisso, o pastor Faria, onde estavam, esperavam, e Deus o Senhor tinha dito, e não saiais daqui até que sobre vós venha o Espírito de Deus. Não vaias por esse mundo fora com retóricas, a dizer, eu sou do Senhor, a proclamar isto, a proclamar aquilo, estando vós outros vazios. Porque é perigoso. Porque estáis a enganar-vos a vós próprios e estáis sujeitos a muitas e muitas situações que não vais estar preparados para enfrentar. Então significa dizer, deixai-vos estar aqui e então sim, quando o Espírito Santo de Deus vier sobre vocês, sereis cheios do Espírito Santo e então aí sim, sereis minhas testemunhas. Não podemos ser testemunhas vazias. Devemos procurar a presença do Senhor na nossa vida, encher-nos com essa presença, pedir todos os dias, se faz falta. Senhor, enche-me da tua presença, enche-me do teu Espírito, Senhor. Sim, quando estás só, não é preciso uma reunião de oração. A tua reunião de oração deve ter duas pessoas, tu e o Senhor. Tu e o Espírito. Tu e o Espírito Santo, falando diretamente para Deus, Senhor, enche-me da tua presença. Eu quando olho para dentro de mim, Senhor, tantas e tantas vezes, não faz sentido aquilo que eu estou a viver, não faz sentido aquilo que eu estou a passar. Não faz sentido isto, aquilo e o outro. Enche-me da tua presença, enche-me do teu Espírito para que eu possa entender, para que as escamas dos meus olhos possam cair. Porque quando temos escamas nos olhos, não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor nos quer mostrar. Tantas vezes eu vejo que tenho os olhos enublados, não consigo ver. E causa-me frustração. E tenho que me humilhar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não estou a ver nada. Eu não consigo ver esta situação. Eu não consigo passar daqui de onde estou mais para a frente. Ajudar esta pessoa a resolver esta situação. Conseguir desbloquear esta pessoa, desbloquear esta situação. Senhor, dá-me essa graça, faz com que as escamas dos meus olhos caiam e dá-me palavra, dá-me a chave para mim próprio, para a minha própria vida, para os meus bloqueios pessoais, para as minhas estratégias, que ao fim e ao cabo eu sei que são falíveis e são somente enganos do meu próprio coração, querendo me levar por aqui, por ali, traçando eu próprio o meu próprio caminho, com os meus próprios argumentos, com as minhas próprias capacidades. Senhor, faz com que as escamas saiam. Enche-me do teu Espírito, Senhor, e revela-me, Senhor. Revela-me aquilo que tu me queres mostrar. E só por meio do Espírito Santo da nossa vida isso é possível. Conforme o pastor dizia, não é possível fazer a obra de Deus com a ausência de Deus. Não é possível querer sermos testemunhas de Deus sem o testemunho do próprio Deus, que é o seu Espírito, estar na nossa vida. Então, é urgente que tu e eu, todos os dias,
e aqueles que não o são, pela primeira vez, é urgente que o sejam, cheios do Espírito Santo. Amém? Cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, cheios da plenitude divina. Porque isso é o que vai fazer a diferença na tua vida. Não tenhas medo, não precisas de agarrar uns pesos aos pés, não vais começar a levitar, não vais. Ontem estive aí numa festa com os balões, aqueles balões que os miúdos agora usam, não é? Os miúdos perdiam os balões, lá ia o balão, começavam a levitar e nunca mais vias o balão. Não te vai acontecer isso. Tu vais continuar a viver aqui os problemas. O Senhor não te vai tirar daqui da terra. Não é uma questão de levitação. É uma questão de tu veres as coisas de forma diferente. É uma questão de tu viveres e veres as coisas de forma diferente. É uma questão de que tu deixes de ser um humanista e passes a ser um cristão. Um verdadeiro filho de Deus. Amém? Que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sim, porque temos a tendência de ser humanistas e querer fazer boas obras, como os humanistas fazem. Sim, fazem boas obras, muitas vezes, beneficiam muitas pessoas. Mas não foi esse o chamado à tua e à minha vida. Sim, podemos nos contentar com isso e engordar o nosso ego e dizer, vês, eu não preciso tanto disso do Espírito Santo, eu faço boas obras, eu sou bondoso. Eu beneficio as pessoas. Eu tenho atitudes boas para as pessoas. Muitas vezes, com esse tipo de atitudes, sabes o que é que estamos a fazer? A alimentar o nosso ego. Que somos capazes, nós fazemos, e que se não fôssemos nós. Tantas vezes eu ouço isso da boca das pessoas. Tantas. Variadíssimas pessoas. Muitas não dizem diretamente, mas andam assim, de volta, porque sabem que não o podem dizer diretamente porque fica mal. Já ouviram aqui no culto dizer, olha, não te vangloriza a ti próprio. Muitas pessoas, sabe? Então andam com rodeios, com estratégias, e eu calado a ouvir. E a pedir, Senhor, abre-lhe os olhos, porque ele ainda não te viu, porque ela ainda não te viu. Sabes, essas boas obras, muitas vezes, sabes o que é que são? Com a ausência da vida de Deus, o Senhor chama-lhes trapos de imundícia. Muitas dessas obras poderão ser consideradas trapos de imundícia, porque não provêm da vontade de Deus, provêm da tua e da minha vontade. E isso não agrada a Deus, porque não provém de fé. E tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Amém? Então, devemos buscar o Espírito de Deus na nossa vida, porque é uma promessa. O Espírito Santo é uma promessa de Deus para toda a humanidade. Para todo o homem, para toda a mulher, como dizia o pastor a semana passada. Não há quem não possa receber. Não há aqui o que se sinta mais vil e o que se sinta mais malfeitor, o que cometeu mais erros na sua vida e que agora se sente aqui, pois, com o passado todo, uma vida toda estragada pelo seu passado. Até mesmo esse, inclusive, prioritariamente esse, é para esse que é o Espírito Santo. Amém? Amém. Para libertá-lo desse passado, para libertar desse peso de culpa, dessa frustração de vida e receber a vida nova que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. Então não nos iludamos, porque sim, se com a nossa boca confessarmos e com o nosso coração crermos, sim, a palavra do Senhor diz que seremos salvos. Sim, salvos, mas não fica por aí. Porque aquilo que vai sustentar a nossa salvação depois é o Espírito Santo de Deus, porque nos vai guiar em toda a verdade. Amém? Vai nos guiar e nós necessitamos ser guiados em toda a verdade. A nossa vida necessita de ser guiada. Por isso é que eu, há 2 semanas, dizia, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque são guiados por meio do Espírito, que os conduz durante essa caminhada, durante a trajetória. Não somente porque um dia, com o coração creram, com a boca confessaram, sim, são salvos. O Senhor diz, serás salvo, sim. E agora? Vais continuar a praticar as mesmas obras? Só porque um dia levantaste a tua mão e reconheceste ao Senhor na tua vida como Senhor e como Salvador? E passado algum tempo, continuas a praticar as mesmas obras? Continuas a pensar da mesma maneira? Continuas a ver da mesma maneira todas as coisas? Continuas a criticar da mesma maneira? Continuas a egocentrar-te em ti? Esta palavra não sei se existe. Egocentrar-te. Apontei para alterar aí no dicionário futuramente. Egocentrar-te, sim.
São muitas coisas que necessitamos de ser libertados. E só por meio do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Só com um encontro verdadeiro com Cristo. Não com muitas vindas à igreja. Não com muito tempo passado no ministério cristão. Não. Não com muitas horas de serviço a favor do ministério cristão. Não. O Espírito Santo de Deus. Foi por isso que viestes aqui a este ministério. Foi para receberes a verdadeira vida que há em Cristo Jesus. E poderes então, sim, com essa nova vida, glorificares ao Senhor. Com esse trabalho, com essa atitude de coração. Porque é uma promessa no livro de Joel, capítulo 2, verso 28, diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Amém? Ou seja, o Espírito Santo inclusive era para os servos e para as servas. Sabes o que é que neste então queria dizer um servo e uma serva? Eram escravos. Os servos e as servas no Antigo Testamento eram as pessoas que não tinham regalias. Trabalhavam. Eram criados. E diz o Senhor que até mesmo para esses derramarei o meu Espírito, significando dizer que o Espírito Santo de Deus está à mercê de qualquer um. E isso é o maravilhoso. Não há separação. Não há acepção de pessoas. Não há diferenciação. Mas sim que há uma preocupação de Deus sobre todas as vidas, sobre todas as almas, e que todas pudessem ser salvas. Amém? E que todas as almas pudessem conhecer o seu Criador. É uma promessa ao Espírito Santo do Senhor. Porque já em Isaías dizia: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Muitas vezes a nossa alma anseia por algo e não sabemos o quê. E não nos damos conta que esse algo é a presença de Deus, que vem realmente colmatar essa ausência, que nos leva muitas vezes pela vida a procurar aquilo que não é o que vai saciar. A procurar, inclusive, aquilo que, inclusive, vai contaminar ainda mais. E esquecemos que aquilo que era importante era procurar Deus para poder encher a nossa vida. Muitos preferem encher com outras coisas, já sabemos. Mas seria bom que o dia da visitação pudesse alcançar-te. Porque seguramente dirias mais tarde: bendito aquele dia em que o Senhor me visitou. A partir daí nunca mais foi igual a minha vida. A partir daí nunca mais foi igual. E nunca mais foi igual porquê? Porque eu passei a ser um rapaz 100% bem comportado, não porque eu via o Senhor. Porque eu via Deus. E porque eu via a misericórdia de Deus na minha vida. E porque a partir daquele dia o peso do pecado nunca não exerceu mais pressão sobre a minha vida. E porque a partir daquele dia eu pude servir ao Senhor com alegria, com gozo. E porque a partir daquele dia eu não mais tive necessidade de fazer os meus planos, os meus projetos pessoais. A partir daquele dia eu nunca mais tive que recorrer a substâncias ilícitas. Porque a partir daquele dia o Senhor renovou a minha vida. Eu passei a olhar o ministério de outra maneira. Eu passei a olhar as pessoas de outra maneira. Eu passei a ver as coisas com esperança. Eu não tinha esperança. Mas a partir daquele dia o Senhor renovou a minha vida e eu tive esperança, uma nova esperança. A partir daquele dia eu passei a ser uma nova pessoa, porque aquilo que mudou foi a minha maneira de ver as coisas, foi a minha maneira de pensar, foi a minha maneira de estar na vida. É isso que tem que mudar na nossa vida. Mas essa é a obra do Espírito Santo. Porque muitas vezes, tendencialmente, todos nós temos essa tendência de querer aparentar que mudamos qualquer coisa, não é? Aparentar. Mas não é legítimo, não é verdadeiro, não é real. Então tendencialmente o que é que acontece? Passado um tempo, como não é real, como não é legítimo, como não é verdadeiro, vem uma situação um pouco mais apertada e aquela pessoa volta a desabrochar aquilo que está dentro dela. Volta a explodir tudo aquilo que... Volta a vir ao de cima aquilo que ela é. Porque, na verdade, aquilo que era continua a ser. Aquilo que era, continua a ser. E eu creio que vale a pena dar uma oportunidade ao Senhor para nos transformar. Amém? Enfim, eu creio e acredito que todas as pessoas que verdadeiramente
têm ao Espírito Santo de Deus, são novas criaturas em Cristo, creio eu que nunca se arrependeram de o ter feito. Amém? Nunca se arrependeram de o ter feito. Isso não implica que as pessoas não possam ter deslizes, tropeçar, possam cometer erros. Não implica isso. Implica que as pessoas não se arrependeram e seguramente terão a oportunidade de buscar esse reencontro, se é que o perderam. Porque é uma promessa. O Senhor é extraordinário, promete e cumpre. Para além de ser uma promessa, o Espírito Santo na tua vida é uma necessidade, irmão. Uma necessidade. Tu necessitas, eu necessito, a igreja necessita que o Espírito Santo possa encher-nos o nosso interior. Necessitamos ser cheios do Espírito Santo. Sabes? Em muitas partes da Bíblia fala-se do Espírito Santo utilizando várias coisas para exemplificar o Espírito. E uma delas que se utiliza é a água. Sabes? Tem a ver com aquilo que eu falava antes, aquela sede que a tua alma tem. A sede, muitas vezes desenfreada, que tu tens de alimentar essa sensação de vazio interior. Essa sensação de que tu sentes a cada 2 passos que dás e parece que chegas a um ponto e dizes: isto nada faz sentido. É um vazio à minha frente. O que faço eu aqui? O porquê de viver? O porquê de suportar isto? É um vazio que tu tens dentro de ti. E esse vazio, muitas vezes, ele provém de uma sensação de sede, de secura da tua alma. E essa sede e essa secura que tu sentes, ela pode ser saciada por meio da água que é o Espírito Santo de Deus. Amém? É o Espírito que vai saciar essa sede. Quando tu buscas a Deus, ainda que por momentos tenhas que passar por um vale, conforme a palavra de Deus diz, não é? Ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, tu és o meu cajado, tu és a minha força, tu me sustentarás. Tu me sustentarás. A pergunta é: quem é que te sustenta a ti quando tu estás a passar pelo vale da sombra e da morte? Quando a tua alma se encontra num vazio, quando o teu interior não encontras o porquê das coisas, a quem tu recorres? Pois aqueles que têm o Espírito Santo de Deus sabem a quem é que têm que recorrer. Porque sabem de onde é que provém a verdadeira fonte de água. Que sustém o seu dia mau, que sustém o dia da confusão, o dia da angústia, o dia da frustração, porque as coisas não correm bem, porque as coisas não são perfeitas, porque as pessoas que estão ao nosso lado não correspondem às expectativas, fazem erros, cometem erros, no ministério comete-se erros, na minha casa comete-se erros, na casa do outro comete-se erros. Quem é que nos vai sustentar para poder sobrelevar estas cargas? Sobrelevar a nossa própria carga. Vamos usar que argumentos? Os argumentos humanos? Pois esses toda uma vida os usamos. E olha onde nós fomos parar. Olha o desespero onde chegamos. Se é que tu podes rebobinar a tua cassete e andar um pouco para trás. Para um cheirar um pouco, para outro cheirar um pouco maior. Rebobina a cassete e vai ao encontro da palavra de Deus que diz: lembra-te de onde caíste. Lembra-te como viestes a mim. Lembra-te naquele tempo como estava a tua alma, como estava o teu interior. Lembra-te. Pois temos que nos lembrar muitas vezes disso. Porque não podemos sobrelevar a vida servindo a Deus com a ausência de Deus na nossa vida. Porque não conseguiremos, humanamente falando, nem humanamente desempenhando funções, não poderemos sobrelevar a carga uns dos outros. Jamais. Nem sequer a nossa própria carga vamos ter a capacidade de levar. Entraremos em frustração. Tropeçaremos, cairemos. Menos mal que temos um Deus que é rico em misericórdia e Ele diz que nos reerguerá. Mas porquê? Porquê adiarmos o momento do encontro? Porquê é que adiamos o momento do encontro, sabes? Eu fazendo assim uma analogia, uma comparação. Sabes quando às vezes eu tenho que me encontrar com alguém? Encontrar com alguém que eu sei que vai trazer algo difícil à minha vida, resolver um problema complicado.
a minha primeira tendência é adiar o encontro. Amém? Vamos pôr um exemplo. Um exemplo. Se calhar a todos nós já tocou um pouco. A nós no ministério, a mim e pessoalmente, já nos tocou a todos, se calhar um pouco. Tu tens de ter um encontro com o diretor das finanças e tu tens uma dívida gorda às finanças. Mas o homem chama-te lá, venha cá. Temos um problema. Você tem aqui umas quantas coisas aqui. Ai, Senhor, não podes adiar este encontro. É que eu não tenho respostas. Eu tenho receio. O que é que eu vou dizer? Eu tenho que resolver um problema, mas eu não consigo. Eu creio que todos nós aqui já experimentámos isso. Eu, a nível do ministério. E começas no teu interior a arranjar argumentos para adiar o encontro, para adiar, ai, se isto pudesse, ai, se entretanto o governo mudasse, adiaria por mais não sei quantos meses este encontro. Assim muitos estão em Cristo. Porquê é que continuas a adiar o teu encontro com Cristo? Se que a única coisa que Ele quer é remover a tua dívida. Mas muitos estão com receio e criam a sua própria estratégia emocional, sentimental, e equipam-se de argumentos para não ir ao encontro do Mestre. Mas sabes o mais curioso de tudo? Quando tu és chamado para resolver uma situação, é sempre para melhor. Amém? Porque não podes ficar com o passado atrás de ti a aprisionar-te. E é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Ele promete o seu Espírito. Ele sabe que nós necessitamos do seu Espírito. E chama-nos à sua presença porque Ele sabe que prometeu e que nós necessitamos. E nós adiamos o encontro. Amém? Eu não sei quanto tempo tu adias este tipo de encontros. Eu adiei por muito tempo este encontro. Mas o dia que eu me encontrei, eu pude sair daquele lugar e dizer, afinal não foi nada como eu pensava. O Senhor não me bateu. O Senhor não me deu disciplina. O Senhor libertou-me. O Senhor libertou-me. Vim com não sei quantas toneladas daquele sítio. Tenho esse dia bem presente na minha vida. O dia em que eu realmente fui cativado. Foi como que se entrasse num túnel desses de ar. Não havia volta a dar. O meu coração estava demasiadamente cativado para poder andar para trás. Se eu quisesse andar para trás, acho que ia patinar. Porque não houve volta a dar naquele dia. Porque eu tinha uma necessidade muito grande de Cristo na minha vida. Eu tinha uma necessidade de me libertar do meu passado. Eu tinha uma necessidade muito grande de me libertar todo o peso da culpa do passado, toda a frustração, tudo aquilo que eu era. Porque eu não conseguia ser outra coisa. Eu era sempre a mesma coisa. E andei a adiar esse encontro. Adiei. Estava com medo. O que é que vai acontecer? O que é que vai ser comigo? O que é que vai ser da minha vida? Mas quando o Senhor chama, é porque o Senhor tem um plano maravilhoso. Amém? Ele quer encher-te. Ele não somente promete, senão que Ele sabe que tu tens necessidade. Tu e eu temos necessidade de ser cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito é vida. Amém? Se não, abrimos em Ezequiel e vamos ver o que o Senhor nos diz. 37, verso 1 em diante diz: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Já toda a gente conhece esta passagem bíblica. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Sequíssimos. Sem esperança. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Tens nome de que vives, mas estás morto. E porei sobre vós, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. Só com o Espírito. Não há outra forma de vivermos.
poderemos ter nervos, poderemos ter as juntas bem unidas, poderemos ter carne, poderemos ter todo o corpo formado. Mas o centro da coisa, o núcleo, é a vida de Deus em ti e em mim. É o núcleo, é o primordial, é o essencial. E então profetizei como deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles e por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, como quem diz, não te cales, não desistas. Não desistas de orar ao Senhor e pedir, Senhor, derrama sobre a minha vida o teu espírito. Enche-me da tua presença, Senhor. Retira todo este vazio que há dentro de mim, onde eu sempre busco preencher com coisas que não resulta, Senhor. Não resulta. Não resulta. Enche-me da tua presença, Senhor. Então diz que profetizou. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Puseram-se em pé. Até então não era possível. Não é possível. Sem o Espírito não é possível. Pode parecer que estamos de pé, mas estamos deitados no chão. Pode parecer que estamos vivos, mas estamos mortos. E o Senhor quer retirar-nos dessa situação de que aparentemente vivemos, mas estamos mortos. E isso não é obra de homem algum, não é obra da igreja, não é obra de nenhuma congregação, não é obra do ICCM, não é obra de nenhum pastor. Não é obra de ninguém. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Então, não te cales. Ora a Deus, pede ao Senhor que te encha da sua presença. Porque na verdade pode acontecer que tu sobrevivas e não vivas. E que estejas a perder a oportunidade de viver, a experimentar a verdadeira vida de Deus em ti e não o estejas a aproveitar. E diz que se puseram em pé um exército grande em extremo. O Senhor sabe da tua necessidade. O Senhor sabe que tu necessitas do seu Espírito. O Senhor sabe. E tu também sabes. Pelo menos sabes que em muitas situações da tua vida não há solução. Pelo menos sabes os vazios que há dentro de ti. Pelo menos isso sabes. Significa dizer, ora a Deus e pede ao Senhor que te encha da sua presença. Para além de ser uma promessa, e para além do Senhor saber dessa necessidade que tu tens, tu deves desejar. Amém? Tu desejas? Tudo parte daí. Diz a palavra de Deus, ensina que aquele, e nós sabemos também, não é preciso, nem seria preciso a palavra de Deus ensinar, que aquele que só bebe, aquele que tem sede. Amém? Aquele que tem sede, bebe. Aquele que tem fome, come. Mas se não há uma igreja que sinta essa necessidade de beber e de comer, como vai poder beber de Deus? Por isso, uma das nossas orações deve ser que suscite em nós e que suscite nos outros, mas principalmente em nós, essa constante sede e fome de Deus. Porque é muito fácil perder essa capacidade de poder buscar a Deus. É muito fácil trocarmos as coisas e poder substituir aquilo que verdadeiramente é prioritário em nós por aquilo que é urgente. Há coisas que são urgentes, mas há coisas que são prioritárias. E o prioritário é buscar a Deus. Amém? O prioritário é beber e comer de Deus. Por isso é que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar todas as coisas e o reino de Deus depois será acrescentado. Desculpa, irmão. Obrigado. Obrigado.
Claro que não. Buscai em primeiro lugar. Buscai aquilo que é prioritário. Mas nós muitas vezes, com os olhos totalmente vendados, com as escamas ainda nos olhos, invocamos que servimos a Deus, invocamos que somos donos da razão, invocamos que estamos na direção certa, invocamos, e não nos damos conta que estamos com os olhos tapados. E estamos a trocar todas as coisas. Não podemos trocar as prioridades. A prioridade é buscar a Deus em primeiro lugar. A prioridade é reconhecer que sem o Espírito de Deus na nossa vida, em vão fazemos aquilo que fazemos. Eu não quero desanimar-te nesta manhã, não quero desalentar-te, não quero dizer-te que tudo aquilo que tu fazes não presta, que tudo aquilo que tu fazes é inválido. Longe disso. O que eu estou a dizer é que há o urgente e há o prioritário. Há o importante e há o prioritário. E aquilo que é prioritário é tu poderes estar cheio de Deus na tua vida. Porque quando tu estás cheio de Deus na tua vida, tudo aquilo que tu fazes já está consagrado a Deus, porque é por meio desse fruto na tua vida. Amém? Então não precisas de demonstrar que fazes, não precisas de... Mas se tu não tens a Deus na tua vida, se tu não tens o Espírito na tua vida, então a tua necessidade é demonstrar que tu fazes. Eu tenho que demonstrar que eu faço. Eu tenho que demonstrar que eu posso. Eu tenho de demonstrar que eu valho. Que sou capacitado. Eu tenho que demonstrar. Tu não tens que demonstrar coisa nenhuma. Tu não tens que fazer, crer que és aquilo que não és. Tu tens é que ser. A nossa prioridade é ser. A nossa prioridade não é fazer. A nossa prioridade é ser. E ser o quê? Cheios do Espírito Santo. Porque depois tudo aquilo que tu fazes é uma consequência. Portanto, quando nós queremos inverter a situação, tudo aquilo que fazemos é em esforço. Eu conheço pessoas que andam sempre a soprar. Eu chamo-os, interiormente, não digo diretamente, é os apaga-velas. Sou eu hoje. Uau! Quando eu ouço ali está uma cisterna pronta a explodir. Menos mal que vai tendo uns escapes. É o escape? É o escape. É quando fazer, que é para não explodir. E mesmo assim, às vezes, a pressão é tanta que já não chega. A boca não chega. Tinha que ter uma boca deste tamanho para conseguir escapar, dar escape. Porquê é que isto acontece? Estão desenquadrados com as prioridades. Buscam fazer todas as coisas, demonstrar todas as coisas, mas têm ausência de Deus na sua vida. Então, tudo aquilo que fazem é esforço. E por isso andam cansados. E por isso andam fatigados. E por isso estão na iminência de explodir. Esta é a triste realidade. Pessoas na iminência de explodir. Sempre estamos à espera. É hoje? É amanhã? É depois? Quando é que vai explodir? É verdade. Quando é que explodiremos? Já te perguntaste a ti, quando é que eu vou explodir? Ou tu podes dizer, eu não vou explodir porque o meu escape é Cristo. Amém? Eu deposito sobre Ele todas as minhas cargas, a minha vida, o presente, o futuro, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu serei, está nas suas mãos. Eu não tenho outras ambições, eu não tenho outros projetos. O meu projeto é melhorar, é conhecer o amor de Deus na minha vida cada vez melhor e poder servi-lo. Esse é que é o meu escape. É aí que eu deposito a minha coroa, é aí que eu deposito as minhas forças, é aí que eu deposito toda a minha confiança. Eu não espero num futuro diferente, porque o meu futuro está em Cristo. A minha vida não anda mais ansiosa. Para onde vou? Para fazer o quê? Para onde? Para a esquerda? Para a direita? Como é que faço? Como é que não faço? Eu não tenho que andar com essa preocupação. A minha preocupação é ser cheio de Deus e a cada dia guardar a minha salvação. Prioritariamente, guardar a minha salvação. Buscar a Deus, orar na minha intimidade, orar, Senhor, guarda-me neste dia. Enche-me da Tua presença. Guia-me, Senhor, e corrige-me quando eu entrar pelo caminho errado. Esta tem que ser a minha preocupação. E tudo demais, faça-se conforme tu quiseres. Que vou ser vituperado, que vou ser injuriado, que vou ser difamado, que vou ser isto, que vou ser desprezado, que vou ser... Senhor, se antes eu já era,
Como não vou ser agora? Porque tu dizes na tua palavra que se contigo padecermos, também contigo seremos glorificados. Amém? Então eu tenho que me basear nestas promessas. E tudo isto tem a ver com o Espírito de Deus. Mas quem não tem o Espírito de Deus, anda baseado na sua própria capacitação, entendimento e visão. Então temos que buscar a Deus dessa maneira. Glória a Deus, amém? Diz que se levantou um exército numeroso porque eles tinham sede da presença de Deus. Aqueles ossos tinham sede e o Senhor sabia que eles tinham sede e pôde-lhes saciar e pôde dizer: levanta-te, levanta-te, derrama sobre eles, sopra sobre eles o meu Espírito e eles que se levantem. A igreja tem que desejar. Êxodo capítulo 17. Precisamos de buscar mais a Deus do que as bênçãos de Deus, irmãos. Diz, tendo depois ali o povo, a partir do verso 3, tendo depois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: porque nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? O que é que eu vou fazer? Às vezes todos nós somos levados a pensar: o que é que eu vou fazer? Que farei eu a este povo, Senhor? Daqui a pouco até me vão apedrejar. Moisés disse assim ao Senhor: Senhor, daqui a pouco até me vão apedrejar. Será que eu sou assim tão incômodo? Será que eu estou-lhes a fazer assim tanto mal? Ao ponto de que tu me dizes para eu os guiar e eu estou a sentir que eles estão a se voltar contra mim, que ainda estou na iminência de ser apedrejado? Porquê é que isto acontece? Porquê é que o povo tem um coração desta maneira? Então disse o Senhor a Moisés: passa por diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha de Horebe e tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? E quem sabe muitas vezes na vida estamos dessa maneira: está o Senhor no meio de nós ou não? Será que o Senhor está neste projeto, neste ministério ou não? Será que tudo aquilo que se fala na igreja será verdade ou não? Será que na verdade eu estou a ser injustiçado ou não? Será que na verdade Deus está no controle da minha vida ou não? E o povo assim perguntava: será que o Senhor está entre nós ou não? Era uma tremenda injustiça. O povo tinha umas palas, como tem, perdoem-me a expressão, como tem os burros, sabem? O povo estava assim cego. Já não era, eu creio que aquilo não era só escamas, eram umas palas. Como todos nós, quando viemos à presença de Deus, vinhamos com umas palas, convencidos que sabíamos tudo da vida, do mundo e como é que isto funcionava tudo. E ao final chegámos aqui, toda a nossa sabedoria, tudo aquilo que nós pensávamos que sabíamos e que foi caindo por terra. Mas a quem é que isso cai por terra? Àqueles a quem é desvendada a verdade. Porque infelizmente muitos na igreja ainda continuam com essas palas. E a verdade ainda não se lhes foi revelada. E por isso não entendem o porquê das coisas e não entendem muito. E por isso sempre tendem a ter a necessidade de se justificar. Sempre têm a necessidade de se justificar. Sempre têm a necessidade de se super resguardar. Super resguardar. Como que funcionando em, como é que se diz? Em alcateia. Alcateia. Resguardar eu, minha família, o meu ministério, alcateia. E assim que alguém se aproximar, ui,
Isso é mau. Isso é muito mau. Porque não podemos funcionar como alcateia. Porque não temos que nos defender de nada. Porque a nossa confiança está em Cristo. Amém? Porquê? Porquê rosnar uns aos outros? Porquê dizer até aqui vens, até aqui não passas? Porquê? Porquê que estabelecemos perímetros? Ministerialmente falando, familiarmente falando, pessoalmente falando. Porquê que estabelecemos guarda? Porquê? Se a nossa confiança está em Cristo. Pelo menos é isso que confessamos. Porquê que não estamos disponíveis para poder conhecer e dar-nos a conhecer? Porquê que vivemos como alcateia? Foi esse o propósito? É esse o propósito? Não é. Neste ministério não é. Embora que algumas pessoas adotem esse propósito, essa maneira de estar como alcateia, que se sente ferida e estabelece um perímetro. Pois olha, vamos viver no perímetro que estabelecermos. É o nosso perímetro. O Senhor não nos estabeleceu um perímetro. O Senhor disse para Abraão e disse, olha, estás a ver, consegues contar as estrelas do céu? Pois assim será a tua descendência. Para muitos poderá ter que dizer, olha para baixo. Quantos pés é que tens? Bem, 2. Pois essa será a tua descendência. Olha para baixo. Porque é isso que fazemos quando estabelecemos perímetros e olhamos para baixo. Enfim. Então o Senhor levou-os e diz, Moisés, passa à frente e fere a rocha e dá-lhes água para que vejam que eu estou com eles. Para que vejam que eles não estão abandonados, para que vejam que não estão a ser injustiçados, para que vejam que aquilo que aparentemente não é agradável é a minha ideia, o meu propósito, é o meu pensamento para o povo, é a minha solução para o povo. E estarão a ser guardados, e estarão a ser conduzidos, e beberão água. Porque a água simboliza o Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo em nós é a vida de Deus em nós. A vida de Deus. Não é uma simbologia. Não é uma utopia. Não é uma como se diz? Uma fábula. Não é uma historinha de que se lê aos meninos na escolinha dominical. Não, com o Espírito, como uma pomba que vem a voar e papapé. Não, é a vida de Deus na tua e na minha vida. E isso é uma realidade. E se tu queres ver pessoas transformadas, verdadeiramente transformadas, então tu vês que é o Espírito Santo de Deus que faz essa obra. E não é uma retórica. E isso é para todos nós temos necessidade que se avive o fogo de Deus em nós. Amém? Que se avive essa presença na nossa vida. 1 de Reis, capítulo 18, para irmos terminando. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. Ali como se estivéssemos ali na Terrugem. Olha, sobe ali à casa onde vive o Vítor Pinto e olha lá para o fundo, lá para o Magoito, para a praia. Vê lá o que é que vês. Tens que subir acima, não é? Para ver. Então, por isso Elias disse ao seu moço, não é? Aquele que o acompanhava, ao seu discípulo, vá, digamos assim. Olha, sobe lá acima, lá ao monte e vai lá ver o que é que vês lá para o lado do mar. Isto porque havia uma seca. Isto porque havia necessidade de água. E diz que então disse, e subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. Bem, ele disse não há nada porque ele não vive na Terrugem. Se vivesse na Terrugem, todos os dias via lá nuvens. Amém? Toda a gente vive por ali, sabe como é que... Ali há sempre nuvens. Mas estamos aqui a focar-nos neste tempo, neste então. E diz, então torna lá 7 vezes. E sucedeu que à 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele,
sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até à entrada de Jezreel. Irmãos, o que é que eu quero transmitir com esta passagem? Elias Acabe veio, ou seja, havia seca. Era necessário que chovesse e não havia nuvens no céu. E diz que Elias orou para que chovesse. E diz que mandou o seu homem ver se havia algum sinal que iria chover. E diz ele, não, Senhor, não há sinal nenhum. Então, este homem diz aqui no verso 2, diz que Acabe subiu a comer e a beber. Olha a diferença. Olha a diferença. O rei sobe a comer e a beber. Mas Elias, o servo de Deus, o filho de Deus, aquele que a sua esperança está em Deus, aquele que não desiste quando as coisas parece que não vão acontecer, aquele que não desiste quando as coisas vão más, aquele que persevera na confiança do Senhor, diz, subiu ao monte, ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, significando uma atitude de humildade, de humilhação, a pedir ao Senhor por tudo aquilo que ele pudesse para que o Senhor fizesse chover. Amém? E esta deve ser a nossa condição como igreja, quando sobre nós ainda não foi derramada a chuva de Deus. Se sobre a tua vida ainda não veio a chuva de Deus, ainda não veio o Espírito de Deus, esta deve ser a tua atitude. E não continuar a comer e a beber, que também é importante, que também faz falta, que também é urgente, mas não é prioritário. O comer e o beber não é prioritário relativamente à presença de Deus na tua vida. Tu podes morrer de barriga cheia, mas se não tiveres a salvação, se não tiveres a presença de Deus na tua vida, tu vais morrer de barriga cheia, mas sem a vida de Cristo. Mas tu podes morrer de barriga vazia, mas se morreres cheio de Cristo, cheio da vida de Deus, então tu vais viver eternamente com Deus. E esta é a grande diferença. É que não podemos trocar aquilo que é importante, aquilo que é urgente, com aquilo que é prioritário. E é prioritário que tu sejas cheio do Espírito Santo. E temos vindo a falar deste tema aqui nesta igreja, nesta congregação. E continuaremos provavelmente a falar. E continuarei provavelmente a falar. Não posso falar pelos outros irmãos aquilo que eles transmitem, aquilo que Deus lhes fala. Eu continuarei a falar. Eu continuarei a ser como a Amália. Cantarei até que a voz me doa. Porque a obra do Senhor é assim. É feita de pessoas, de homens que perseveram, que insistem, que são teimosos. Assim como Elias foi teimoso e disse, vai lá 7 vezes. Vai, continua a ir, não desistas. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso é que o Senhor diz, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. São maiores. E é por isso que devemos continuar a buscar a Deus, porque Ele sabe, Ele prometeu, Ele sabe que nós necessitamos. Agora depende de nós, se nós desejamos ou não. Amém? O povo desejava chuva e Elias orou. Se tu desejas a vida de Deus em ti, tu tens que orar. Para que Deus possa criar em ti essa fome, essa sede. Amém?